Oi, gente. Voltei, tô aqui para dar continuidade a mais um vídeo daquilo que Deus coloca e que eu possa compartilhar e os irmãos possam entender e meditar naquilo que Deus quer falar, não olhando para mim, que sou vaso, né? Escolhido e chamado por Ele. Ontem eu falei sobre a história de Gênesis, né? Quando Deus fez a criação, que é muito fascinante a gente entender como é o começo, né? Falei de um homem temente chamado Noé. Falei que Deus anunciou um dilúvio que destruiu todos aqueles que lhe obedeciam. E você pode ver que só existia um homem temente que era Noé, né? Então Deus mandou ele entrar na arca com sua família, porque ele protege a nós e a nossas famílias, né? Porque ele não quer ver o nosso sofrimento. Então, quando a gente se chega a Deus, ele se chega também a nós, né? E Noé obedeceu, entrou na arca e só saiu de lá quando Deus mandou, né? Deus disse que daria a prova. E ele fez um concerto e uma aliança com Noé, que talvez você não saiba, como eu também não sabia. Ele disse, sempre que for mandar um dilúvio na terra, sempre que isso for acontecer, ele vai botar o arco-íris. Então, o arco-íris é uma aliança de Deus com Noé. Toda vida que a terra fosse destruída por água, Deus coloca o dilúvio. Aí ele vai lembrar que fez uma aliança com Noé e que não destruiria mais a terra com água. Né? E a gente vê aí, quando tem um dilúvio, quando vai ter uma chuva muito coisa, de repente o tempo muda e a gente não entende. Mas Deus sabe de todas as coisas porque ele tem uma aliança com Noé, né? Então eu quero deixar bem esclarecido e bem claro as coisas que é para as pessoas poderem entender aquilo que Deus quer falar, né? Mas eu só recordei isso um pouco de Noé porque eu quero ir lá para José, né? Eu não deixei claro onde que José está escrito, é lá em Gênesis 37, quando José foi vendido pelos seus irmãos. E eu gosto de dizer para os irmãos ir lá comprovar como foi a história de José. José foi lá em 37 de Gênesis, José vendido pelo seu irmão, porque José era um sonhador, ele queria coisa grande, ele queria projetos e Deus sempre mostrava a ele e se revelava para ele. E ele contava seus sonhos. Então criava-se aquela inveja. Porque Deus só fala com ele. Porque Deus só diz a ele. Porque Deus não fala comigo. Ah, mas como é que está a sua história com Deus, o seu coração? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua confiança? A Bíblia diz que Deus se apresentava sempre a Moisés, no meio de uma sarça ardente, e revelava tudo para ele passar para o povo. E o povo se questionava, porque Deus só falava com ele. Deus só queria dar as informações. Não era melhor falar diretamente a fulano, a ciclano, a cada um? Não, irmão. Deus tem seu remanescente. Deus tem um povo escolhido. Deus tem um povo separado. Deus tem um povo que fala diretamente com ele e passa. Já pensou se todo mundo fosse falar aquilo que quisesse? Ou que imaginasse? Temos que escalar. Temos que ser sábio. Em Isaías, quando foi chamado, ele disse que não sabia nem falar, né? Mas Jesus pegou na boca dele e disse, a partir de hoje você vai falar tudo que eu mandar. Nós temos que mudar a nossa maneira de viver. Nós temos que mudar o nosso linguajar. Nós temos que mudar e perguntar a Jesus. Por isso que ele deu apenas uma boca e 2 ouvidos, que é para a gente escutar mais e falar menos. E tem gente que fala demais. Então é isso que Deus está colocando hoje no meu coração. E eu também meditando no livro de Ruth, que faz parte lá do Velho Testamento, Ruth. A história de Ruth é muito linda, minha assim. Uma mulher que perdeu tudo, que perdeu o marido, que ficou com a sogra, né? Que era Noemi, que morreu o marido de Noemi e morreu o marido de Ruth. Está escrito no livro de Ruth, a partir do primeiro versículo, é a história de Ruth. E aí vai lá pro 2, pro 3, é tudo a história quando elas passam por uma situação difícil. Ruth e Noemi. E Noemi vendo aquela situação e disse que Deus tinha enchido ela de amargura. Mas ela não deixou de acreditar em Deus, não. Ela apenas tomou uma decisão, ela apenas queria resolver o problema da maneira dela. Ela disse a Ruth, ela disse às outras noras, pegue seus filhos, pegue seu povo, e a gente se despede aqui porque nós vamos morrer, porque na época existia uma fome muito grande. E Ruth, sabe o que ela fez? Ela tomou uma decisão, não sabia nem se ia dar certo. Ela disse, não, Noemi, para onde você for eu irei. O que você comeu, eu comerei. Se você morrer, eu morrerei. Porque o seu povo será o meu povo. E o seu Deus será o meu Deus. Tomou o primeiro passo, tomou a primeira decisão e foi com Noemi visitar um parente rico, o esposo de Noemi que tinha falecido. E a Bíblia diz que quando ele chegou lá, foram colher espiga. E o homem se engraçou de Ruth. E ele observava as atitudes de Ruth. A maneira de Ruth viver e foi conversar com ela.
E o linguajar e a fala dela era diferente. E ele disse que achou graça aos seus olhos. Tá entendendo como é a pessoa diferente? Tá entendendo como é a vontade de Deus? Ele só leva para a direção certa. Ele só leva para o canto certo. Ele levou José lá para a prisão. Os irmãos queriam acabar com os sonhos de José. Foi vendido lá para o Egito. Mas ninguém destruiu os sonhos que Deus tinha para José. Ruth foi lá para as terras, né, de Boaz. E se tornou a esposa daquele homem. Porque Deus tinha um projeto, tinha um plano. Às vezes ele tira algo da nossa vida para lhe dar uma coisa melhor. E a gente não entende, não se desespera e não compreende o que Deus tem para a gente. Por isso que hoje eu queria dar continuidade para que a gente possa esmiuçar, entender mais a palavra de Deus, como ela é viva e como ela é eficaz no nosso coração. Deus é grande, maravilhoso, tremendo, poderoso, justo, fiel, Deus verdadeiro, Deus que não perde nenhuma batalha. Só que ele tem suas estratégias, só que ele tem seu jeito de trabalhar, só que ele tem sua maneira de chegar na vida dos seus. E eu só tenho que dizer a vocês que ele é bom e vai fazer na vida de cada um que crê, que colocar a sua fé em ação e que pedir, porque ele diz, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem. E eu só tenho que agradecer ao meu Deus por esta palavra revelada.